Olá, minha irmã e meu irmão de caminhada, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal Luz e Lei Divina Ser Luz. Esse nosso canal, como a gente gosta sempre de lembrar, ele é para trazer, o objetivo dele é trazer conteúdos aí que tocam a nossa fisicalidade, a nossa materialidade, mas não se esqueça, não negligencie também a nossa integralidade, ou seja, o nosso campo emocional, o nosso campo mental, ou corpo emocional, corpo mental, e a nossa natureza que é espiritual. Por isso, luz e lei divina. Como o próprio Cristo Planetário falou, vós sois Deus. E nós estamos buscando compreender o que o Cristo quis dizer quando ele falou essa frase, que marcou um ponto de intersecção, por assim dizer, entre um passado de inconsciência e um futuro de consciência da nossa natureza, que é espiritual. Então nos ajudem aí a promover esses conteúdos, esses assuntos, vamos refletindo junto, e assim a gente faz essa corrente aí em torno da saúde, da integralidade do ser, da nossa natureza espiritual e de uma evolução baseada no tudo que é bom, tudo que é bem, do bem, que é belo e que é justo. Vamos lá? Nós falamos aí no vídeo anterior dessa necessidade da gente se preparar quando a gente quer fazer uma coisa, alguma coisa boa pra gente. Então, desde um atleta que vai correr aí uma Olimpíada, participar aí de uma competição, até pra gente também, quando a gente quer se preparar para mudar a nossa rotina, o nosso comportamento, o nosso hábito e principalmente os nossos pensamentos. Então, eu queria neste momento aqui colocar uma lupa nessa questão mental. Como a gente falou, a mente é o espelho da vida em toda parte. Então, tudo nasce na nossa mente. O meu primeiro desejo de comer um alimento, ele vem da minha mente, do pensamento, projeta no meu corpo emocional e me faz desejar aquilo ali. Então a mente ele tem um papel primordial na nossa própria existência, na nossa própria cocriação diária, no nosso destino, no nosso presente, para a gente construir um futuro diferenciado e que seja de saúde plena, porque é sim o nosso estado natural e eu não me canso de repetir isso aqui, até que isso fique impregnado em mim, em você e em nós. A saúde é o nosso estado natural. Mas botando essa lupa nessa questão mental, e também dessa necessidade da gente se preparar quando a gente quer fazer uma coisa minimamente de qualidade, então quando eu estava me preparando, planejando esses vídeos e, enfim, fazendo algumas pesquisas, alguns estudos, algumas meditações, algumas reflexões, buscando intuição, eu uso todos aqueles fatores que a gente falou lá no início, muito deles eu utilizo no meu dia a dia, nos trabalhos que eu quero desempenhar. Ainda que de forma simples, os trabalhos são simples, como esses vídeos que a gente coloca, mas como a gente fala, com compromisso, com muito respeito, e o compromisso não é de trazer verdade. O meu compromisso com vocês é de trazer reflexões, pensamentos positivos e de conteúdos um pouquinho mais saudáveis do que a gente tem recebido aí diariamente, e de forma gratuita, porque o nosso propósito não é visar lucro, ainda que o dinheiro seja assim uma energia abençoada, que a gente precisa aprender também a tomar posse. Nós brasileiros, principalmente, nós temos um problema, com essa questão, é como se o dinheiro fosse pecado, aquela história do dinheiro sujo, isso não tem nada a ver. Bem, eu trouxe esse contextozinho porque a gente precisa expandir em várias direções. Mas vamos lá, eu me preparei e quando eu estava fazendo a preparação, os estudos para elaborar esses vídeos, eu me deparei com algumas pesquisas que falavam que a maioria, grande parte, uma porcentagem muito grande, eu não consegui constatar a porcentagem, mas era algo em torno de 70%, mais ou menos, ou até mais do que 70% dos estudos científicos, eles eram jogados no lixo, eles eram descartados literalmente. E olha que interessante, sabem por quê, meu irmão, minha irmã? Simplesmente porque quando eles pegavam dois grupos de pessoa para fazer os testes medicamentosos ali, sejam de vacinas, de remédios, de drogas, na verdade, quando eles iam fazer, eles usam sempre dois grupos, É o grupo que vai receber realmente a droga, o medicamento, e o grupo que vai receber o placebo. E por que que essas pesquisas científicas, a maioria delas, a grande maioria mesmo, quase a totalidade delas, eram descartadas literalmente? Porque a partir do momento que as pessoas que recebiam o placebo, quem não sabe, só lembrando e relembrando para quem sabe aí, o placebo é aquele que na verdade não está tomando o medicamento, mas acha que está tomando o medicamento.
Aí que está a chave da questão. Então, o placebo, ele não é nada, não tem nada, né? Ele é, na verdade, ali para fazer a pessoa pensar ou acreditar que está tomando medicamento e ali os cientistas poderem avaliar se realmente quem está tomando medicamento está melhorando por causa do medicamento ou não, e quais os efeitos desse medicamento, inclusive os efeitos colaterais, né, dessas drogas, que inclusive são muitos, né, os efeitos. E é interessante, depois a gente vai entrar numa brecha sobre essa questão dos efeitos colaterais. Mas vamos lá. Essas pesquisas eram descartadas exatamente porque essas pessoas que estavam recebendo placebo, elas acreditavam tanto que estavam recebendo medicamento que o nível de cura era o mesmo das pessoas que estavam recebendo verdadeiramente o medicamento ou a droga. Então os cientistas não conseguiam chegar a uma conclusão. Por não chegar a uma conclusão, então aquelas pesquisas eram descartadas. Ou seja, o grupo que tomava o medicamento e o grupo que estava recebendo o placebo, eles manifestavam o mesmo nível de cura, de melhoria ou de convalescência, de resgate ali do sistema da saúde, simplesmente pelo fato de acreditarem que estavam sendo medicamentados. E tem um detalhe mais importante nisso aí, que muitas vezes os que estavam recebendo a droga medicamentosa ali, eles tinham efeitos colaterais, e os que não estavam, não tinham efeitos colaterais. Então, o que a gente fala aí? Por que eu falei de botar essa lupa na mente? Exatamente essa é a comprovação. Gente, se não está comprovando cientificamente que o medicamento ele é ineficaz ou eficaz, por outro lado, ele está comprovando a verdade da eficácia do nosso poder mental, da crença, ou seja, o meu sistema interior acreditando que eu estou sendo tratado, e eu ponho assim o meu organismo, né, em um movimento de cura, de restabelecimento, né, ou seja, de projetar aquilo que aquele medicamento deveria fazer. O meu corpo começa a fazer, a partir de um comando mental, da ideia de que eu estou sendo tratado. Olha o poder da nossa mente, eu estou falando de pesquisas científicas. Então, fazendo o gancho aí dessa questão dos efeitos colaterais, né, que eu citei que eu ia retomar, é outra coisa que eu gostaria de deixar bem, de forma bastante assertiva e bem enfatizado também aqui agora com vocês, que essa nossa farmácia interior, a própria utilização daqueles fatores, daqueles 9 fatores que nós falamos, alimentação, ervas e todo esse sistema de crenças que parte da mente, das emoções e também a própria verdade da nossa natureza espiritual, não existem efeitos colaterais nesse processo. Então a nossa medicina interior, a inteligência do nosso corpo, ela não tem efeitos colaterais. De outro modo, a ciência, que ainda está ensaiando essa inteligência, porque a nossa ciência terrena nada mais está fazendo do que ensaiando essa inteligência, que na natureza já vem há milênios, né, de evolução, é a síntese de milênios e milênios de evolução, de tudo, desde os reinos minerais, ao reino vegetal, ao animal e agora na nossa humanidade, tudo que nos forma, que nos dá corpo, que sustenta a própria vida e a própria saúde do planeta, dos nossos corpos, enfim, de tudo. Então, a nossa ciência material, ela está apenas ensaiando, e ainda muito timidamente, e ainda mais, digamos assim, não desvalorizando de forma alguma, nós já falamos a importância da ciência terrena, mas assim, de forma mais cega ainda do que propriamente desperta para essas verdades. Mas é importante a gente ter essa consciência que a nossa medicina interior, essa farmácia interior, ela não tem efeitos colaterais. Já a farmácia, que na verdade são as drogas, né? As drogas que são utilizadas, os medicamentos alopáticos, eles sempre têm efeitos colaterais em maior e menor grau, a curto, a médio e a longo prazo. Inclusive, muitas pessoas têm que tomar um remédio simplesmente para tratar os efeitos colaterais de um outro remédio que ela está tomando para cuidar de uma determinada doença. E eu não gosto nem de citar isso, essa história de cuidar de doença, sabe? Essa história de não cuidar da saúde. E eu tenho uma frase que eu costumo dizer para os meus amigos, enfim, nos locais onde eu trabalho: quem não cuida da saúde vai ter que cuidar da doença, cedo ou tarde. Isso é muito certo, não tem como a gente fugir disso. Então cuidemos da nossa saúde, não vamos sofrer à toa, entendeu? Por causa simplesmente de não estar cuidando do que a gente tem que cuidar, de fazer crescer
o que a gente precisa que esteja crescendo na gente, que é a nossa saúde, nosso bem-estar, a nossa vitalidade. Então vamos buscar, assim, primeiro, a alimentação saudável. Isso é a primeira fonte de medicamentos naturais, dessa farmácia interior. Temos as ervas, temos a homeopatia, a fitoterapia, a meditação, um caminho espiritual também é importante, como a gente já falou, que me leva a compreender o meu meio, o meu entorno, a utilizar os meus instrumentos interiores, porque essa é a missão de toda religião em essência, né? A religiosidade, a espiritualização. É esse o propósito, esse é o princípio. Então a gente tem que aprender a utilizar isso em nosso favor e não continuar fazer como a gente vem fazendo e sofrendo e sofrendo. E hoje, a grande parte da população mundial, somos hoje aí quase 8 bilhões de habitantes, de seres encarnados, e a maioria está o tempo inteiro doente com alguma doença, quando não com as doenças crônicas, sem falar das mortes. Então, gente, vamos resgatar essa verdade que é essa saúde natural, mas vamos também resgatar essa saúde de forma consciente, fazendo o que nos cabe e, obviamente, cooperando então com a nossa saúde, com o nosso corpo, com a nossa mente, com o nosso campo emocional. Nós somos os senhores e precisamos os senhores desses instrumentos, né? Nós temos que mudar essa relação do meu corpo, dizer como eu vou estar, das minhas emoções, me limitar ao que eu vou sentir no meu dia a dia e dos meus pensamentos, sem foco, sem consciência, sem razão nenhuma, estarem me levando para caminhos que me fazem mal, para lugares mentais que me fazem mal. Então eu preciso realmente entender, sim, a mente é o espelho da vida em toda parte. Vamos aproveitar esse belo ensinamento que veio pela psicografia de ninguém menos que Chico Xavier e o espírito de Emmanuel. Isso toca muito a essa espiritualidade longe de qualquer religião. Nós estamos falando de um conceito que ele é verdadeiro, tá? Não se trata de religião em si, mas de um conceito que é verdadeiro. E aí eu pergunto para você, minha irmã, para você, meu irmão, é ou não é uma comprovação dessa reprogramação entre a mente e o corpo, essa pesquisa científica aí entre as pessoas que receberam medicamento e as pessoas que receberam placebo, sendo que essas pessoas que o resultado dessa pesquisa científica foi que as pessoas que receberam placebo às vezes melhoraram até mais do que recebeu o medicamento, e elas não tiveram efeitos colaterais que muitos dos que receberam o medicamento que estava sendo testado acabou apresentando. Essa é a comprovação. Então, muitas vezes a ciência ela vem para tentar provar uma coisa e acaba nos levando, por consequência natural da nossa própria evolução, para contextos muito mais profundos, né, das nossas capacidades aí mentais. Então, para mim, é uma prova inconteste, cabal, de que realmente essa reprogramação, quando eu acredito, quando eu creio, porque assim eu alivio o meu corpo, eu tiro o estresse do meu corpo, eu sinto que a coisa está processando, e aí vem com o campo emocional novamente entrando, porque mente, corpo emocional e corpo físico, eles estão interconectados, assim como cada um dos nossos órgãos estão. Então, a partir do momento que eu pensei, estou sendo tratado, mesmo recebendo um placebo, eu achava que eu estava sendo tratado, aquilo já me deu uma sensação de bem-estar, de estar sendo cuidado, então já gerou tirou uma sobrecarga do meu corpo, e assim o meu corpo consegue trabalhar melhor. Acabou que o quê? Comprovou então essa reprogramação em nível mental entre o corpo físico, essa reprogramação em nível mental, né, da própria mente com o nosso corpo físico, resgatando então, restabelecendo a saúde em muitos casos. A gente precisa utilizar isso em nosso favor sempre. E para encerrar esse vídeo, eu queria também fazer uma outra comparação, que não deixa de ser mais uma das nossas reflexões. Então, olha só, se essa atitude positiva da pessoa que recebeu o placebo, ela gerou uma reação positiva, um resultado positivo, a recíproca também é verdadeira. O que eu quero dizer com isso? As minhas atitudes negativas também vão gerar consequências negativas. Novamente aí o sistema de crença. E aí fica a pergunta, o que você vai escolher, o que nós vamos escolher? Essa atitude diante de mim, diante da vida, diante dessa farmácia interior, diante do meu estado de saúde, ou uma atitude negativa, seja por meio dos meus hábitos, da minha alimentação, dos meus comportamentos,
ou dessa descrença, dessa falta de fé, e a fé raciocinada que a gente fala, de que o nosso corpo é sim um instrumento poderosíssimo, baseado numa inteligência que vem sendo desenvolvida há milênios e milênios, e que ele sabe sim se preservar dentro daquele princípio que a mesma força, o mesmo poder ou a mesma inteligência que formou todo o seu corpo é a mesma força, o mesmo poder ou a mesma inteligência que vai restabelecer a sua saúde. Basta você saber acionar essa farmácia interior, ou mais do que acionar, deixar ela trabalhar sem sobrecarregá-la, sem atrapalhar esses médicos interiores, por assim dizer, que nós já temos. Bem, vamos ficando por aí. No próximo vídeo nós vamos dar continuidade. Fiquem bem, fiquem em paz, se inscreva aí no nosso canal, como a gente está sempre pedindo, para nos ajudar a propagar esses vídeos. Dê o joinha se estiver gostando, compartilhe com os amigos, familiares, colegas, conhecidos, em grupos. Isso é muito importante, sim, para o nosso canal, e mais do que para o nosso canal, para todos nós, para que a gente faça então essa corrente aí de bem em torno da saúde, que é sim o nosso estado natural. Até mais ver, até o próximo vídeo.